Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce. Invista em um planeta de regeneração. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje. Agradecemos pela sua presença, pela sua participação. E, inicialmente, gostaríamos de falar a respeito da campanha que está sendo feita pela Fundação Espírita André Luiz Afeal, uma campanha permanente. Seja uma semente de luz. Disque 0800 12 18 38 e colabore. Colabore com a TV Mundo Maior e com as obras da Fundação André Luiz. A sua participação, a sua colaboração é de suma importância para que esse complexo assistencial e de divulgação da doutrina possa continuar se mantendo. Hoje nós vamos falar a respeito de uma obra excepcional da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, editada pela Federação Espírita Brasileira. Uma obra dedicada aos médiuns, Seara dos Médiuns. Um livro extraordinário em cujos capítulos Emmanuel estuda alguns textos de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Emmanuel, nesta obra, Seara dos Médiuns, ele dá uma interpretação ao que Kardec escreveu, ao que os espíritos ditaram a Kardec. Ele dá uma interpretação doutrinária, uma interpretação técnica no que diz respeito à mediunidade, mas também transmitindo uma essência moral, atento à ética que deve nortear os nossos passos no exercício de qualquer faculdade mediúnica. No capítulo 31 deste livro, Seara dos Médiuns, que é uma obra de reflexão, de estudo, e que toda casa espírita deveria estudar, todo grupo sério, interessado no conhecimento da mediunidade, deveria estudar. Neste capítulo 31, Emmanuel fala a respeito de mediunidade e privilégios. Uma página muito interessante na qual ele começa escrevendo: todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. De fato, muitos estranham, inclusive alguns adeptos da própria doutrina, estranham o fato de não termos hierarquia alguma. Nós não temos na doutrina espírita sacerdócio organizado. Nós não temos um chefe encarnado. O nosso chefe é Jesus Cristo, nosso mestre e Senhor. Os espíritos superiores nos ensinam que todos nós somos operários na oficina do bem, na oficina da fé raciocinada. Claro que cada seareiro age com a autoridade moral que lhe diz respeito. E com base nessa autoridade moral, ele pode se tornar líder
espontaneamente. Como exemplo, citamos aqui Chico Xavier. Não era chefe de absolutamente nada, nunca presidiu uma casa espírita, nunca participou de nenhuma diretoria, a não ser nos primórdios, em Pedro Leopoldo, quando eles fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Por escassez de companheiros, ele era o secretário, mesmo porque ele tinha facilidade na redação das atas que eram feitas, que eram lavradas. Não obstante, Chico Xavier nunca participou da direção de nenhum órgão, de nenhuma casa, de nenhuma diretoria. Fosse mesmo mais tarde em Pedro Leopoldo, aqui em Uberaba. Ele nunca foi diretor da Comunhão Espírita Cristã, nunca foi diretor do Grupo Espírita da Prece, mas ele era o nosso líder natural, vamos dizer assim, por aclamação espontânea, devido à sua autoridade moral, devido aos seus exemplos, sobretudo, porque os exemplos de Chico Xavier sempre falaram muito alto, tão alto quanto as suas palavras sábias, quanto as palavras que os espíritos escreviam por intermédio de sua mão. Então muitos estranham que nós não tenhamos, dentro da doutrina, os chamados valores nobiliárquicos. E Emmanuel prossegue: a força de se iludirem com a idolatria, que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores da nova revelação, criando galerias para o relevo pessoal. Trata-se de um assunto muito sério, porquanto, às vezes, agindo com tal propósito, nós desfiguramos o espírito da doutrina e terminamos por prejudicar companheiros, prejudicando companheiros valorosos, promissores, pelas homenagens excessivas que lhes prestamos ou desejamos lhes prestar, pelos encômios, pelos elogios, pelas bajulações, pelo incensamento. Isso é algo, nós devemos estar sempre atentos a essa questão. Os nossos companheiros devem ser considerados, devemos a eles todos consideração, mas não elogio, não bajulação qualquer. Vamos voltar no segundo bloco, ainda comentando a respeito deste assunto.